Hoje a nossa aula vai ser sobre a levedura Viking Kveik. Olá, eu sou Edson Perrone do canal Hop Zone. Hoje nós vamos continuar falando sobre levedura, mas uma levedura muito especial. Nós vamos falar sobre uma levedura Kveik. Bom, ela virou moda atualmente, essa levedura, como ela tem pessoas que dizem que elas são rápidas, fermentam até o balde, fermentador, elas são extremamente violentas, rápidas, mas na realidade não é bem assim. Nós vamos discutir um pouquinho sobre o que é a Kveik, a diferença da Kveik das outras leveduras e por que ela tem essa natureza, essa característica um pouquinho diferente das outras leveduras comerciais. Bom, primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a Kveik é uma levedura que teve uma seleção natural num ambiente muito frio, na Noruega. Então, lá na Noruega, ela teve um processo de seleção onde os organismos mais adaptados àquelas temperaturas frias se deram bem e foram se reproduzindo entre si, gerando essa variedade de levedura. Muita gente pensa que ela é uma levedura diferente das outras. Ela não é uma levedura diferente das outras. Ela é uma levedura da mesma espécie da levedura ale, né? As Saccharomyces cerevisiae. Então, essa espécie é a mesma das leveduras ales que a gente usa para fazer as leveduras de alta fermentação. Ela não é diferente, é a mesma espécie. Muita gente pensa que é outra espécie. Não é. Ela é apenas uma variante, uma variedade dessa levedura. Então, para ser Kveik, ela tem que ser de origem da Noruega. Existem outras leveduras que funcionam igualzinho às Kveiks, mas não são da Noruega. São, por exemplo, da Lituânia, tem algumas russas, né? Tem algumas da Letônia, e elas são da mesma espécie também, só que não é geneticamente similares às leveduras Kveik. Bom, vocês sabem que a levedura, o papel dela na cerveja é fazer aquela transformação dos açúcares do mosto, produzindo álcool e gás carbônico e fazendo a cerveja. Ela que faz esse papel. A Kveik é a mesma coisa. A Kveik, ela como ela vem de um ambiente muito frio, elas eram secas, eram tiradas a lama do fundo e reutilizada indefinidamente. E aí, esse processo de multiplicação das leveduras, permitindo que elas fizessem reproduções sexuadas, elas foram fazendo cada vez mais variedades. Essas variedades foram selecionadas no ambiente mais frio, gerando a Kveik. Então, outras leveduras funcionam igual. Por exemplo, ela não é tão especial assim quanto, por exemplo, se a gente pegar uma US05. Bem comum, todo mundo usa essa levedura, né? US05. Se a gente for comparar com a Kveik, só para vocês terem uma comparação, se vocês pegarem as duas, fermentarem o mesmo mosto, vamos supor 10 litros de um mosto com S05, 10 litros do mosto com Kveik, e botar na mesma temperatura, elas vão trabalhar de forma igual. Não tem diferença. Se botar no ambiente, dizem que a Kveik pode fermentar a 35 graus Celsius. O S05 também pode fermentar a 35 graus, vai ser rápida que nem a Kveik, muitas vezes até mais rápida do que a Kveik. Só que tem o seguinte, a diferença é que aqui fica um sabor, um aroma horrível, né? Muito ésteres, e aqui positivo, aqui não gera esses aromas
e esses sabores indesejáveis. Por isso que a Kveik pode ser utilizada em temperatura mais alta e ela gerar uma cerveja razoavelmente boa. Agora, se fizer na mesma coisa com o S05, ela não vai ficar boa, mas ela vai trabalhar igual. A diferença da Kveik é que ela pode ficar no ambiente, oscilações de ambiente, sem gerar tantos problemas para a cerveja. Bom, para a gente poder entender isso, e de uma forma mais até atrativa, nós temos que entender que a Kveik, ou qualquer levedura, ela quando ela entra no processo de encontrar o alimento, então, quando ela encontra o alimento, por exemplo, botamos ela no mosto, colocamos ela no mosto, rico em açúcar. Quando ela encontra o alimento, ela começa a fazer um processo de reprodução assexuada. Essa reprodução assexuada que ela faz não tem variabilidade genética. Uma faz cópia da outra. Então aqui, sem variabilidade. Sem variabilidade genética. Isso quer dizer o quê? Que todas estão fazendo cópias dela mesma, fazendo clones. É uma levedura brotando outra, faz um processo de brotamento. Todas são iguais. Com isso, nesse processo de reprodução assexuada, ela pode ser muito intensa ou mais devagar. Quem controla isso? Quem controla isso, basicamente, é a temperatura. Se a gente usa uma temperatura alta, nós vamos incentivar ela a consumir aquele açúcar mais rápido que está no mosto. Consequentemente, toda vez que nós temos reprodução acelerada, nós geramos ésteres. Esses ésteres é que vão dar o sabor e o aroma indesejável. Em algumas cervejas, algumas leveduras, até desejável, né? Bom, então reproduziu, tem alimento, reprodução assexuada, vai consumindo mosto, vai consumindo mosto. Isso qualquer levedura, não é só Kveik não. Qualquer levedura funciona isso aqui. Quando o alimento começa a acabar, aí começa um processo sem alimento. Na realidade, é quando o alimento começa a reduzir, ainda não é sem totalmente alimento. O alimento começa a ficar escasso, ela começa a perceber isso e ela começa a entrar em dormência, que é aquela lama que vai precipitando no fundo. Vocês veem que vocês inoculam uma fração de levedura e depois vocês vão ver dentro do balde fermentador, dentro do fermentador cônico, onde vocês fermentam, forma aquela lama, uma grande lama no fundo. Olha quanto cresceu a população de levedura. Tudo por esse processo. Quando fica sem alimento, o que acontece? Ela vai entrar em latência e começa a fazer reprodução sexuada. Ela começa a fazer um processo que utiliza meiose. Aqui vai ocorrendo uma meiose num processo de reprodução sexuada e isso aqui vai garantir variabilidade. Então aqui nós já podemos fazer alguns comentários. Quando vocês compram saquinho de levedura, esse saquinho foi trabalhado numa indústria para ter ali uma composição, uma população de levedura todas iguais, para que você coloque um determinado volume de mosto suficiente. Lá nos pacotinhos tem, por exemplo, um pacotinho para 30 litros de cerveja. Aí vocês inoculam essa levedura ali, ela começa a trabalhar e vai fazer esse processo. Você pode reutilizar a lama, mas você tem que entender, sempre você está gerando variabilidade. E você também vai ter uma quantidade imensa de células mortas ali. A Kveik é a mesma coisa?
É a mesma coisa, tudo igual. Então, nós temos um processo de seleção natural e mutações que ocorrem durante o processo de reprodução sexuada que até me preocupa um pouco. Porque quando a gente usa levedura natural, essas leveduras comerciais, a gente utiliza uma, duas, três vezes. Por que a gente não utiliza mais? Ninguém fala, não utiliza mais do que 3 vezes e tal. É porque você já vai sair do padrão da levedura que vem da fábrica. Porque você pode ter ali uma população que não é mais a mesma que estava no início do pacotinho. Então, por segurança, quando a gente reaproveita a lama de qualquer levedura, é aconselhar fazer algumas reutilizações e não sempre. O problema é que a Kveik, ela foi feita isso durante gerações. E as Kveik, normalmente, é raro uma variedade de Kveik que tenha só um tipo de levedura. Ela geralmente é um monte de levedura e algumas têm até bactérias no meio, que não são ruins, são boas para o processo. Só que ela está em constante modificação nos processos. Cada vez que a gente utiliza uma Kveik, mais mutantes aparecem, mais variabilidade aparece, e aí nós podemos ter alguns problemas futuros. Bom, então o que nós falamos? Kveik. Kveik é uma levedura ale, que nós já botamos aqui. Ela é uma levedura ale. Ah, podemos fazer lager com Kveik? De jeito nenhum, ela é ale. Ela é para fazer uma cerveja ale. Né? Ah, Kveik dá certo com todas as receitas? Dá. Eu acho o seguinte, que tem gente que quer achar que a Kveik vai solucionar todos os seus problemas, porque ele acha assim, agora que eu tenho a Kveik, eu não preciso mais comprar levedura, porque a Kveik vai resolver todos. Não é assim. Entendido? Não é assim. A Kveik, eu acho que ela é uma levedura boa para quem está fazendo cerveja em apartamento, que não tem os fermentadores com temperatura controlada, está fazendo num sítio, está fazendo em algum lugar que não tem os recursos para ser utilizado como uma levedura padrão. Aí ela é legal. Ela faz algumas boas cervejas? Faz. A gente pode economizar não comprando levedura fazendo com a Kveik? Pode. Mas para ser sincero, nas minhas cervejas que eu uso aqui há anos fazendo aqui em casa, que eu tenho as receitas fixas, eu não mudo por Kveik. Eu vou usar as minhas leveduras comerciais. Aí você fala, você reutiliza a lama? Não, prefiro pagar um pouquinho mais e ter a garantia que aquele trabalhão todo que eu fiz para fazer uma cerveja em um volume considerável, e hoje em dia não está barato, que saia dentro dos padrões. Agora, eu quero fazer uma Kveik. Posso fazer? Posso fazer uma IPA, uma Blonde Ale, uma Red? Eu faço cervejas ótimas com Kveik. Quando eu quero curtir fazer um teste ali, um teste aqui, né? Meus fermentadores, eu tenho 2 fermentadores aqui em casa. Se os 2 estão ocupados e quero fazer uma cerveja para uma festa, tal, eu posso fazer uma cerveja em 7 dias. Por quê? Porque ela é rápida, pô. Eu pego, faço o mosto, né? Põe, inoculo, 2, 3, 4 dias fermentou, não faço nem maturação dela. Dali mesmo eu já vou envasando, já vou colocando, eu dou conta-pressão nela, já está com a cerveja pronta. Então, tem uma festa, sei o quê, não dá tempo. Aí eu faço uma Kveik que vai ficar uma boa cerveja. Lógico, fazendo desse jeito, mais apressado e tal, vai ficar melhor do que não. Se maturar, se fizer todo o processo certinho, ela vai ficar muito melhor. Eu estou falando que é possível, né, fazer uma cerveja muito rápida com ela. Bom, a minha preocupação muito maior com a Kveik é que esse problema de variabilidade genética. Eu tenho discutido isso muito e muita gente não entende, porque não entende o que é uma seleção natural, uma variabilidade genética. Bom, vamos tentar
dar um exemplo. Vamos pegar seres humanos. Estou fazendo uma hipótese, tá? Isso aqui não acontece, é só uma hipótese. Pegando seres humanos, se eu pedir para cada um de vocês ficar na rua, num local de muito movimento, e que a gente faça um levantamento da estatura das pessoas que está passando ali na rua. A altura, a estatura da pessoa. Então, eu tenho certeza que se vocês pegarem 100, 200, 300 dados na rua, nós vamos ter um dado assim. Aqui o tamanho dos indivíduos. E aqui o número amostrado. Então, se vocês observarem, vão ser muito difícil a gente encontrar indivíduos muito pequenos e também vai ser difícil encontrar indivíduos muito grandes. Por exemplo, indivíduo grande, na rua, assim, vocês encontraram uma pessoa acima de 2 metros. Um ou outro. Na rua, vocês encontraram pessoas abaixo de 1,40 m. Porra, um ou outro. Agora, onde vai ficando o maior número de pessoas? Na média. Na média. Se a gente for ver, entre 1,60 e 1,70 é o que vai mais parecer na rua. Bom, isso é o normal, é o que a gente espera. Bem, então tem o alto, pouco número, baixo, pouco número, mas estão vivendo, sem problema nenhum, e está prevalecendo a média. Isso, vamos imaginar agora, já que vocês viram que existe variabilidade na população humana, vamos imaginar que os humanos não fossem racionais. Então vamos imaginar que o alimento fosse servido aqui. Aqui está o alimento, nesse ambiente. A pessoa com 1,40 m vai se esticar, vai pegar o alimento. O altão vai abaixar, vai pegar o alimento. O médio vai pegar o alimento. Todos estão se alimentando. Consequentemente, o baixinho vai se reproduzir, o médio vai se reproduzir e o altão vai se reproduzir. Vai passar seus genes para a população seguinte, misturando até. Então nós vamos ter cada vez mais variabilidade genética na população e todos estão bem. Por quê? Porque o ambiente está bom para todos. Mas, se esse ambiente modificação do ambiente, guarda essa palavra, o ambiente modificou por algum processo e agora esse alimento é servido lá em cima. Não tem mais alimento baixo. Os indivíduos que têm na característica genética deles de ser baixo, não vai se alimentar bem. Ou nem se alimentar e vai morrer. Com ele morre a característica. Porque ele não vai passar para frente essa característica. Porque ele morreu. Quem é que vai se alimentar melhor? Quem for alto e o médio dando pulo, pegando, mas vai se dar bem. Mas quem vai dar melhor nesse ambiente é quem tiver as estaturas maiores. Consequentemente, esses indivíduos vão ficar mais fortes, mais alimentados, mais saudáveis, vão se reproduzir melhor e vão combinar genes de estatura maior na combinação, porque vão ser sempre os mais saudáveis que vão se reproduzindo mais e gerando indivíduos com essa combinação, indivíduos cada vez mais adaptados para esse ambiente, pela combinação. Aí vocês podem me falar assim, mas se não tiver nenhum capaz de pegar aquele alimento? Se não tiver nenhum nessa população, nem alto, nem médio, nem baixo, para pegar o alimento, extinção. Esses indivíduos não estão adaptados para aquela mudança de ambiente. Ninguém se adapta ao meio. Sobrevive o que tem a característica adaptável para o ambiente. Então, observe comigo. As Kvikes, elas ficaram durante gerações na Noruega, passando de geração em geração
no ambiente frio. É como se estivesse dentro da geladeira. Bom, então latência, né? Os indivíduos tendem a hibernar mais. Bom, lá, o ambiente frio, ele começou a selecionar aquelas variáveis mais adaptáveis para aquele tipo de ambiente. Então, a variedade Kvaik, que são várias, várias Kvaiks, elas estão adaptadas, foram adaptadas para o ambiente frio. Elas são inoculadas no mosto quente, mas depois a fermentação toda no ambiente mais frio. Aí as pessoas daqui acham que só porque ela pode fermentar no calor, ela está adaptada a isso. Não está, ela está adaptada ao frio. Nós estamos forçando a barra, mudamos o ambiente. Mudando esse ambiente, nós podemos estar criando formas variadas, aquelas mais adaptadas a esse ambiente quente. Isso pode ser bom? Pode. Isso pode ser ruim? Pode. Geralmente as grandes mutações, as grandes variações são para o mal. Então, a gente sabe que levando essas leveduras, tratando essas leveduras do jeito que as pessoas estão tratando, achando que elas são eternas, são as superdotadas, são a melhor maravilha do mundo e vai resolver o problema da cerveja artesanal caseira, totalmente errado. Eu não sei quando esta bomba biológica vai explodir, onde nós teremos as nossas variáveis, as nossas variedades de Kvaik fazendo cerveja ruim. E já está acontecendo. Está acontecendo por vários motivos. Primeiro, aqui está a levedura seca. Ó. Aí tem gente que fala assim, ela pode secar, que legal! Uai, você compra o S05 molhada? Você compra ela seca, pô. Mas aqui você pode secar em casa. Tudo bem. Só que tem gente fazendo esse processo de secar a levedura, principalmente para doar ou para guardar, de qualquer maneira. Lembrem, Brasil, um ambiente quente, úmido, com uma biodiversidade de fungos e bactérias enorme, que não tem na Noruega. Então, quando as pessoas pegam as leveduras para secar, o que elas estão fazendo? Podem estar permitindo contaminação por esporos que estão no ar de leveduras nossas aqui, né, nativas. Isso vai ser... pode então surgir uma levedura brasileira? Pode. Inclusive, eu estou trabalhando nisso. Mas não tem nada a ver com isso. Contaminação é uma coisa. Produção controlada é outra. Então tem muita gente secando Kvaik de qualquer jeito e doando. Totalmente contaminado. Aí você ganha uma levinha de Kvaik, uma isca, todo animado, prepara seu starter, né? Multiplica ela, faz seu mosto, inocula sua levedura, que todo mundo fala mil maravilhas dela. Sua cerveja é uma bosta, porque você ganhou uma isca contaminada. Esse é um grande problema, né? Então nós temos que cuidar, temos que tratar com muito carinho as leveduras. Nós temos, porque é elas que realmente fazem a nossa cerveja. Pra vocês terem ideia, eu guardo minhas leveduras em frasquinhos assim. Aqui elas estão hidratadas, que é para utilização direta. E secas, eu seco elas para doar. Para secar, todo o controle. Né? E as minhas, quando ficam hidratadas desse jeito, ficam aqui dentro dessa geladeira. Eu só tirei para que vocês pudessem ver. Então são os dois processos. De onde eu tiro essas leveduras? Cada Kvaik tem um local para tirar. Por exemplo, a voz, que é uma variedade de Kvaik, a gente pode pegar a lama, o fundo.
Mas a maioria das Kveik, a gente tem que pegar o Krause, aquela parte de cima, o sobrenadante. Mas eu não peguei o Krause, peguei a lama. Então, não tem problema. Quando for possível, naquelas que são indicadas a lama, pega a lama. Naquelas que são indicadas o Krause, na próxima braçagem, seleciona o Krause. Não é que você perdeu um Krause, porque o Krause formou durante a noite, a hora que ela é muito rápida, formou durante a noite, quando você foi ver já precipitou. Não, ela está lá no fundo. Né? Na próxima você obtém o Krause. Então, a levedura Kveik, ela é uma levedura ale, muito legal para ser trabalhada, principalmente para cervejeiros caseiros que não têm controle de temperatura para fazer a sua cerveja, ou está começando, ainda não tem um fermentador. Eu comecei sem fermentador, pô. Eu botava eu só fazia quando eu comecei no frio aqui, era 24 graus, 22 graus a temperatura. Eu fazia num quartinho ali e fiz até umas cervejas legais, as primeiras. Né? Depois eu vi que não dava. Aqui em Vitória é muito quente. Aí eu tive que comprar geladeira para botar o balde dentro, para botar as coisas, tem que controlar, tal. Poxa, se eu tivesse a Kveik para começar, eu iria fazer boas cervejas, né? Sem controle de temperatura, até no calorão. Então acho que isso é legal para quem está começando, para quem não tem espaço, para quem vai fazendo um baldezinho na varanda da casa, fermentar. Isso é legal. Agora, achar que isso vai suprir as leveduras que são trabalhadas em indústrias para ter uma variedade de aromas e sabores, não vai. Ela veio como mais um insumo para colaborar com o cervejeiro caseiro, uma opção. Esta opção é muito boa. E sabendo usar, nós faremos boa cerveja, mas não será a solução para tudo. Né? Não podemos pensar desse jeito. Então, meus amores, a ideia de falar de Kveik para vocês, resumindo, é a seguinte. Kveik, a levedura Viking, só da Noruega. Ela foi feita para trabalhar no frio. Na década de 80, ela foi redescoberta. Aí nós pegamos essa levedura, a gente trouxe, está distribuindo para o mundo inteiro já essa levedura, chegou para o Brasil. Uma temperatura quente, úmida, cheia de contaminantes. Ela não é uma levedura tão diferente das outras. Apenas pode trabalhar numa temperatura elevada sem gerar aromas e sabores indesejados. Se você fizer uma com determinadas variedades, controlando a temperatura, como é feito com qualquer ale, show de bola fica também a nossa cerveja. Né? Cuidado com a manipulação, cuidado com quem te doa a isca. Se você recebeu uma isca, fez uma péssima cerveja com ela, não se culpe de imediato, pode ter sido um erro seu. Você fez errado a cerveja, alguma coisa. Né? Contaminou com outra coisa. Mas não culpe a Kveik de imediato. Pode ser contaminação, até da própria Kveik. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso para vocês, porque isso está virando modismo e muita gente acha que sabe tudo e pega ao pé da letra. Nosso clima não é o da Noruega. Provavelmente aqui nós vamos ter, daqui a algumas gerações, uma variável daquela que veio da Noruega. Ou a gente começa a comprar cepas isoladas em laboratório e reiniciar o plantel, ou nós vamos ter uma bagunça de mistura de variedades aí doadas pelo povo. Então, é botar o pé no chão, acreditar que a gente pode usar essa levedura de uma forma muito legal, mas não achar que ela também veio para resolver todos os problemas. Não, é mais um insumo e sabendo usar com inteligência, nós vamos fazer boas cervejas. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.